Olá, namastê, boa noite. Eu sou o professor Alexandre Campelo, da Escola de Yoga do Lago. Namastê. Hoje o nosso tema é o que é yoga? Yoga é religião? O que é religião? O que é yoga? Namastê, boa noite. Quem está presente, namastê. Yoga é religião? É uma pergunta que muitos nos fazem na escola de yoga do Lago aqui em Brasília, não só aqui. É verdade. Essa é uma pergunta que todos fazem, que os alunos fazem, que os interessados, os amantes do yoga, aqueles que gostam do yoga, que amam o yoga, que praticam o yoga. Existe sempre essa incógnita. Yoga é religião? Boa noite, Cida. Namastê. Yoga é religião? O que é yoga de fato? Quando eu iniciei a minha busca dentro do yoga, já contei essas minhas experiências algumas vezes em lives anteriores. Foi aos 14 anos de idade, foi minha mãe quem me levou a um pequeno grupo de meditação aqui em Brasília, de Raja Yoga. Raja é o yoga régio, é o yoga contemplativo, é o yoga da meditação. Inclusive, os sistematizadores do Hatha Yoga, Matsyendrana, Gorakshana, eles afirmavam em seus escritos que o objetivo do Hatha Yogi, ou seja, daquele que disciplina o corpo, que pratica os asanas, as posturas psicofísicas para flexibilidade, resistência física, para a saúde física, o objetivo do Hatha Yogi é chegar ao Raja. Isso não sou eu que estou falando. Matsyendrana, Gorakshana, os mestres do Hatha Yoga, que o objetivo da Hatha Yoga, inclusive trazida pelo Senhor Shiva, é chegar ao Raja Yoga. Shiva foi é o considerado o Adi Yogi, né, o primeiro yogi. Foi um Raja Yogi, um contemplativo. Quando lemos o texto, que é o Purana de Shiva, o Shiva Mahapurana, o grande Purana de Shiva, ele está sempre lá nas montanhas, no Himalaia, em postura, né, Padmasana, postura do lótus completa, em êxtase, o tempo todo em êxtase, é o verdadeiro yogi, o autêntico yogi, olhando para dentro. Por que que na mitologia Shiva é chamado de o destruidor? O que que ele realmente destrói? A ilusão deste mundo. Por isso ele é o yogi autêntico. Por isso devemos invocar Shiva. Inclusive, se fizermos a analogia com o cristianismo, Shiva seria o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva. E como o Espírito Santo, o Espírito, Shiva, ele destrói a ilusão, ele nos auxilia a olharmos para dentro, para nos libertarmos da Maya, da ilusão cósmica. Então, isso é o yoga mesmo, de fato, o yoga real. Olhar para dentro. Os primeiros yogis foram aqueles que fecharam os olhos e olharam para dentro. E ao olhar para dentro, tiveram essa experiência mística, essa experiência de união, porque yoga significa união. Aos meus 14 anos, lá nesse pequeno grupo liderado por uma senhora de nome Leonor, eu tive experiências muito fortes. Eu não fazia ideia do que eram chakras, não sabia o que eram chakras, mas ao sentar para meditar, eu sentia como se fossem esferas de fogo dentro de mim, pulsantes. Os chakras, eles quando são ativados, eles pulsam. É como se fossem vários corações dentro de você. A sensação é indescritível. Não há como descrever a sensação interna de bem-aventurança, que no yoga chamamos de ananda, bem-aventurança. E nessa fase, aos 14 anos de idade, ao sentar para meditar, eu me recordo que uma das primeiras meditações foi como se abrisse uma tampa aqui e uma força muito grande desceu. Eu me lembro disso, inundou o meu corpo inteiro, da cabeça aos pés. As minhas células vibravam. Antes disso, eu frequentava
Meu pai quase foi padre, conheceu minha mãe e desistiu, então a minha infância foi dentro da Igreja Católica. Devo muito à Igreja também, a Igreja Católica, reverencio a Cristo, amo a Cristo, porque para mim, Cristo, na verdade, é um estado de consciência. E Jesus foi um grande yogi. Mas as minhas experiências, a princípio, na minha infância, dentro da igreja, eu sempre entrava na igreja para a missa pensando em sentir algo, porque me falaram aqui é a casa de Deus. Criança, sem que ninguém me falasse nada, eu pensava, se é a casa de Deus, eu tenho que sentir a presença de Deus, eu tenho que sentir Deus. Não me recordo de ninguém falar para mim, Alexandre, aqui é a casa de Deus, então você tem que sentir Deus. Era algo meu, eu achava que era assim, tinha que ser assim, mas eu não sentia. Eu entrava para a missa, saía da missa, isso antes dos meus 14 anos, e não tinha aquela experiência que eu achava que deveria ter, já que era a casa de Deus. E quando cheguei a este grupo da irmã Leonora, que fui levado por minha mãe aos 14 anos, numa das primeiras meditações, senti essa força imensa e os meus chakras pulsavam. Eu não sabia o que eram os chakras, mas eu sentia eles dentro de mim. O corpo aquecia, as minhas mãos ficavam quentes, o corpo inteiro aquecia, mas era um calor extremamente doce, extremamente agradável. Não é esse calor que sentimos quando o tempo está quente, é um calor de energia, é um calor que você quer sentir, porque é uma presença dentro de você, em suas células, em seus átomos e os chakras vibrando. Com o passar do tempo, comecei a estudar, a ler, inclusive a Leonora, em sua residência, né, o grupo funcionava numa pequena sala de sua casa, era uma casa pequena, como falei, em Taguatinga, e no quarto dela havia uma estante que eu sempre, ao passar, via aquela estante e estavam lá os livros dela. E eu sabia que aqueles livros iriam me trazer o conhecimento a respeito daquilo que eu sentia dentro de mim, que eu não sabia o que era. Aquela sensação indescritível. E quando então comecei a ler, eu me lembro até que pedi à minha mãe que conversasse com a irmã Leonora. Mãe, peça a ela, por favor, que me empreste alguns livros. E ela não costumava emprestar os livros dela. Então minha mãe e meu pai começaram a comprar. Eu pedi, eles compravam os livros que eu pedia. Eu comecei a ler, comecei a estudar. Quando cheguei a ler livros a respeito dos chakras, dos centros de energia, meu Deus, é isso. Então, essas esferas de fogo dentro de mim que me dá essa sensação indescritível de paz, de alegria, de bem-aventurança, isso é o que os yogis chamam de chakras. Não é coisa da minha cabeça. Não é invenção e não é loucura de minha cabeça. São os chakras, são centros de energia. Essa foi a minha primeira experiência com o yoga. E como não afirmar aquilo que os mestres da Índia, os rishis, os sábios iluminados, sempre afirmaram sobre a etimologia da palavra yoga. Isso aqui é a aura humana. Quando vemos as pinturas dos santos, eu vi as pinturas dos santos católicos, aquela luz na cabeça, o que é aquilo ali? Aquilo ali é o chakra, é o lótus de 1000 pétalas, é o Sahasrara lótus na cabeça. Quando ativado, forma essa aura. Aqui, claro, é um iluminado. Essa imagem menor foi um grande mestre também da Índia, Swami Ramtirtha. Ele, na verdade, foi o primeiro, antes mesmo de Swami Vivekananda, de Paramahansa Yogananda, ele veio à América. Mas ele não permaneceu na América, por isso ele não é considerado pai do yoga no Ocidente. Vivekananda e Yogananda, sim, são considerados pais do yoga no Ocidente. Mas ele também veio à América, Swami Ramtirtha.
E essa luz na cabeça é o quê? É o Sahasrara Lotus, que vemos nas pinturas, nas iconografias de santos, tanto do cristianismo quanto do budismo, do hinduísmo. Isso tem um sentido profundo nas tradições e principalmente na etimologia da palavra yoga. Etimologia é algo que costumamos esquecer. É muito triste, em verdade, o que está ocorrendo nos tempos atuais. A palavra religião tem sido levada a palavra instituição, como se religião estivesse ligada necessariamente à palavra instituição, quando na verdade uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, uma palavra não tem a ver com a outra. Pode ser que sim, pode ser que não, depende do contexto. Mas nós estamos esquecendo a etimologia. O que é etimologia? Etimologia é o estudo da origem das palavras. Quando nos esquecemos da origem das palavras, do significado original das palavras, nos tornamos pobres, intelectualmente pobres. Isso está acontecendo nas escolas, nas universidades, entre pensadores, entre filósofos. Existe um propósito para isso. Existe um propósito sombrio por trás disso tudo. A própria palavra Sanatana Dharma. O que é Sanatana Dharma? Sanatana Dharma é o verdadeiro hinduísmo. O yoga vem do hinduísmo. Hinduísmo, na verdade, não é a palavra correta para essa religião, para essa tradição, que é a tradição máter, a tradição mãe mais antiga da humanidade. O nome correto é Sanatana Dharma e não hinduísmo. Falamos hinduísmo porque esse nome pegou desde a história lá de Alexandre Magno, quando ele tentou invadir a Índia, né, com o seu exército e foi barrado, divinamente barrado. Seu poderoso exército não conseguiu atravessar as águas do rio Indus, como ele não conseguia pronunciar o nome da religião que existia ali naquele povo, que era Sanatana Dharma, e não conseguia pronunciar o nome autêntico daquele povo, que não era hindu, mas arianos, povo de Aryavarta, arianos. Os verdadeiros arianos não foram os nazistas. Os verdadeiros arianos foram os indianos. Foi Alexandre Magno que começou a chamá-los de hindus, porque para ele era mais fácil, e inclusive a própria religião passou a ser chamada de hinduísmo, mas o nome autêntico é Sanatana Dharma. Dharma que significa religião, Dharma significa lei, significa espiritualidade, significa os preceitos éticos, morais, espirituais dessa tradição, e significa também o próprio Deus, o próprio Senhor. Dharma, quando falamos em Dharma, estamos nos referindo ao próprio Senhor. Então, Sanatana Dharma é o nome autêntico dessa tradição. Portanto, queridos, dentro da visão da etimologia, que é a origem das palavras, nós devemos sempre recorrer à etimologia. Religião não é instituição. O que é instituição? A instituição católica, a instituição evangélica, protestante, a instituição espírita, a instituição budista. Instituição. A instituição é uma coisa, religião do latim, todos nós sabemos isso de uma forma ou de outra, em algum momento de nossas vidas, nós vimos isso. Então, porque se nós vimos isso, o significado real da palavra religião, nos deixamos levar por aqueles que ligam religião à instituição e não à etimologia da palavra, que vem do latim religare. Religare. Religare o quê? Ligar novamente o quê? O homem a Deus. Quem é Deus na ótica do yoga? Do Sanatana Dharma. Quem é Deus? Não é a nossa essência, não é o nosso eu maior, não é o Atma,
que é a meta do yogi. O yogi, qual a meta do yogi? Qual o objetivo do yogi? Não é realizar o Atma, despertar no Atma. Enquanto ego, enquanto Shiva, eu sou apenas uma ilusão passageira, como na live anterior, no domingo anterior, que falei a respeito dos dois pássaros, os dois que estão na mesma árvore, o pássaro de baixo, que é o ego, o Shiva, e o pássaro de cima, que é o Atma, a alma. Quando o pássaro de baixo olha para o pássaro de cima, o que ocorre? Ele desperta, o pássaro de baixo se funde ao pássaro de cima, que é o Atma. Isso é yoga. Yoga, em sua etimologia sânscrita, né, yud, quer dizer o quê? União. União do quê? Do ego, do pequeno eu, Jiva, ou Ahankara, com o eu maior, que é o Atma, que é a alma, que é Deus em nós. Então, quando nos unimos ao nosso eu real, que é Deus em nós, o que é isso? Religare. Religare? Religião. Yud, yud, união, junção. O sentido é o mesmo, religare. Então é religião. Então, yoga tem o sentido do religar, da união, da junção, de ligar novamente o homem à sua essência, que é Deus em nós. Então, tenho visto muitos estudiosos, filósofos, pensadores, pessoas de grande calibre intelectual falando que religião aprisiona, falando que religião, usando a palavra religião como se fosse instituição, queridos. Se nós esquecermos a origem das palavras, a etimologia, onde vamos parar? Daqui a pouco não sabemos mais, por exemplo, o que é um carro, se começarmos a mudar a etimologia, mudar e mudar e mudar, principalmente o sentido de palavras que são muito importantes para nós, se começarmos a esquecer a origem delas, aí a mudar, daqui a pouco eu não sei mais o que significa Alexandre. Quem é Alexandre? Eu já não sei mais quem são meus pais, porque tudo faz parte de uma herança, tudo faz parte do que? História. Se negamos a história, ou se desvirtuamos a história, ou se começamos a contar a história de forma errada, como serão as gerações futuras? Se perdemos as nossas raízes com o passado, com a nossa história, com a nossa genealogia, quem sou eu hoje? Eu não vou saber quem sou. A mesma coisa ocorre em relação às palavras. Isso é algo que deveria ser ensinado nas escolas e nas universidades, a importância da etimologia, da origem das palavras, para não incorrermos em erros graves, que vão nos levando a não compreendermos mais a essência das coisas. E se não compreendemos a essência de tudo que nos cerca, estamos de fato perdidos, como alguém dentro de um labirinto que já não sabe mais onde sai. Está totalmente preso, não tem como sair dali. Ele perdeu toda a sua origem. Isso é muito perigoso para a sociedade. É uma sociedade que está caminhando para o despenhadeiro, que já não sabe mais quem é, para a esquizofrenia, inclusive. Se nos tornamos uma sociedade esquizofrênica quando perdemos a nossa relação com o passado. Os orientais reverenciam as gerações passadas, os ancestrais. Por quê? Isso ocorre entre japoneses, ocorre entre hindus, existe dentro do próprio hinduísmo, ou Sanatana Dharma, reverência aos ancestrais, aos mais velhos. Se perdemos essa referência e reverência, as duas coisas, nos tornamos pobres. Não sabemos mais quem somos nós. Então é muito importante nos atentarmos para isso, para essa importância, não é, das palavras. Então religião vem de religare.
Eu posso ser um religioso fora das instituições? Sim, posso. Eu posso ser um religioso mesmo não frequentando nenhuma igreja, porque o religar é dentro de mim, lembrando que a verdadeira igreja é dentro de mim. A verdadeira religião é dentro de mim. Aí sim, aí ocorre o verdadeiro religare. Mas eu posso ser também um religioso frequentando as igrejas? Claro, as duas coisas, tanto dentro das instituições ou igrejas, quanto fora delas. São Francisco de Assis, por exemplo, ele foi até o Papa Inocêncio III pedir autorização ao Papa. No entanto, ele criou a sua própria ordem, a ordem franciscana, baseada em quê? Em suas experiências internas e suas percepções internas de Jesus, e não necessariamente baseado no dogma, apesar de ele reverenciar a igreja. Isso ocorreu com todos os santos dentro da cristandade. Santos, eu estou falando de santos, não de pessoas comuns que cometem erros. Não é que é natural que os seres humanos comuns errem, até os santos às vezes erram. E Yogananda mesmo certa vez afirmou quão difícil é para um santo tomar a decisão correta. Vivemos em um mundo de maia, de ilusão cósmica que é muito forte. Às vezes, até para um santo é difícil tomar a decisão correta. Por isso, o dever de estarmos apegados com o bem-amado cósmico o tempo todo, para não cairmos no erro. Yoga, nesse sentido etimológico, é união do pequeno eu com o eu maior. Afinal, o yoga é religião, o yoga é um darshana, é uma escola de sabedoria do hinduísmo, ou Sanatana Dharma. É uma escola de sabedoria. Existem 6 escolas dentro do Sanatana Dharma. 6 escolas de sabedoria. 3 são mais importantes e são essas 3 que mais nos interessam, que é o próprio yoga, o Vedanta e o Sankhya. Essas 3 darsanas são os mais importantes para nós. Existem os outros, Mimamsa, Vaisesika, que são, algumas delas são escolas muito intelectuais e até ateísticas. Tem uma que é voltada para o atomismo, muito intelectual e levadas para o ateísmo. Para nós não interessa. Para nós que buscamos aquilo que o yoga nos ensina, que é a união com Deus, que é o Atma em nós, o ateísmo não interessa. O que nos interessa é o teísmo, ou seja, Theos, Deus. As outras não fazem muito sentido para nós. Então, essas 3, Yoga, Vedanta e Sankhya, é o que verdadeiramente nos interessa. O yoga é a parte prática, é o contato direto por meio das práticas, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, Kriya Yoga, para o contato direto com essa bem-aventurança dentro de nós. Vedanta, que significa a última parte dos Vedas. Vedas são os livros do conhecimento. Aí vem Advaita Vedanta, que é o monismo, Dvaita Vedanta, que é o dualismo. O Sankhya é uma escola dualista, que fala a respeito de Purusha e Prakriti. Purusha, o espírito, Prakriti, a natureza. Mas essas 3 possuem uma relação muito estreita. E o caminho óctuplo, não é, do yoga, que vem de Patanjali, o sistematizador do yoga. Isso aqui responde tudo. Se nós temos esse caminho óctuplo, que é a coluna vertebral do yoga, e que todo praticante de yoga tem a obrigação de estudar, se é de fato um praticante do yoga, se de fato ama o yoga, e principalmente os professores, não é, que tem que passar o conhecimento para os seus pupilos, para os seus alunos a respeito do yoga.
Sem isso aqui, sem os yamas e niyamas, de fato não temos yoga. Nós temos algo semelhante a uma ginástica, excelente para a saúde física, excelente para flexibilidade, ganho de resistência física, mas sem a alma, sem o espírito, ou seja, algo materialista, sem Deus, sem o espírito. E dentro dos sutras de Patanjali, esses 8 angas, angas quer dizer passo, mais uma vez nós devemos repetir, relembrar sempre isto aqui, sempre devemos relembrar. Ah, isso aqui você já falou, professor. Isso aqui eu já conheço. Relembrar, 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 porque as nossas mentes são seletivas, costumamos esquecer, e o mais incrível, eu já quem me conhece há mais tempo sabe que há alguns anos, acho que há uns 7 a 8 anos, eu tinha uma plataforma que era o Yoga Book. Era uma plataforma com muito conteúdo de yoga, era www.yogabook.br, acho que era isso, www.yogabook.com.br. Lá nós tínhamos aulas de yoga, nós tínhamos aulas de Ayurveda, fitoterapia ayurvédica, blogs com textos, com muito conteúdo a respeito do yoga. Nós tínhamos lives semanais, meditações semanais, tudo online. Era uma imitação do Facebook, só que voltado para o yoga, Yoga Book. E eu me lembro de de convidar alguns palestrantes, alguns professores de yoga, inclusive, para falar a respeito dos yamas, niyamas. Chegamos a convidar até monges da ordem Ramakrishna Vedanta, que chegaram a realizar algumas palestras, algumas lives, né, pelo Yoga Book. E eu me recordo de uma dessas lives, um professor de yoga, ele, quando chegava em determinados angas destes aqui dos sutras de Patanjali, ele não explicava o significado real desses angas. Ele modificava. Eu me lembro, inclusive, que em relação a Brahmacharya, por exemplo, ele disse que isso aqui era no passado. Isso aqui era algo para o passado, não para a atualidade. As coisas mudaram, queridos, nada mudou. Dentro da visão das yugas, que são as eras de evolução da humanidade, nós dizemos que a humanidade muda, entre aspas, mas os preceitos do yoga são eternos, por isso o termo Sanatana Dharma. O que é Sanatana? Sanatana quer dizer eterno. É o Dharma eterno. O Dharma não muda. É aquilo que Jesus também afirmou: passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Por quê? Que as palavras de Jesus não passaram, as palavras de Buda também não passaram, são tão atuais hoje como foram há 2.600 anos. As palavras de Krishna não passaram, são tão atuais hoje como há 5 milênios. Por que que não passaram? Porque é o Dharma. Quando falamos a respeito do Dharma, ele é eterno, Sanatana, eterno. Dharma, lei, religiosidade, espiritualidade é eterno, a não ser que o ser humano contribua ou trabalhe para mudar. Só que quando nós fazemos isso, quando nós invertemos o Dharma, isso significa o quê? A inversão dos valores éticos, dos valores morais, dos valores espirituais. Sempre que a humanidade trabalha neste sentido de inverter o Dharma, o que acontece com a humanidade? Autodestruição. A história está repleta disso, tanto na Bíblia, no Antigo Testamento, Sodoma e Gomorra, todas as histórias trágicas, o dilúvio da época de Noé, e não só na Bíblia, nos Puranas também.
Os Purana quer dizer antigo, são os textos antigos, histórias antigas da Índia, em que existem altos e baixos. E foi que Krishna afirmou a Arjuna: sempre que a virtude decline, o que é a virtude? O Dharma. Sempre que o Dharma, a virtude, declina, e o Adharma, o crime, a mentira, prevalece, eu me encarno como avatar, era após era, para a proteção dos justos e a destruição do mal sobre a terra. Então, é normal, dentro dessa lila cósmica, que haja essa inversão de tempos em tempos, o Dharma e o Adharma. O Dharma está no alto durante um tempo, depois ele declina, foi o que Krishna falou. Sempre que o Dharma declina, que os vícios prevalecem, que o mal prevalece, eu volto. E é verdade. Quantas encarnações divinas, em pleno século XX, tivemos Paramahansa Yogananda andando nas ruas dos Estados Unidos. Adiantou? Não adiantou, porque agora estamos novamente invertendo o Dharma, a inversão dos valores, do Dharma, da lei, da religiosidade, a perseguição às religiões. Sanatana Dharma é religião eterna. Yoga faz parte do Sanatana Dharma. Quando professores de yoga excluem Deus de suas práticas, temem falar de Deus em sua prática, em suas aulas, nós estamos escondendo Deus, tentando esconder a luz debaixo da cama, o candeeiro debaixo da cama, tentando ocultar Deus de uma ciência, porque o yoga também é uma ciência, daqueles que são nossos pupilos, por temor de falar a verdade do que o yoga é. O yoga não é necessariamente uma religião, mas ele faz parte de uma religião. É uma escola que vem do Sanatana Dharma. É uma escola de sabedoria, assim como o Vedanta e o Sankhya. São escolas de uma religião, que é o hinduísmo, Sanatana Dharma. Quantas vezes tenho visto professores de yoga com esse temor? Se você não quer utilizar a palavra Deus, certa vez perguntaram a Sridhara Mata: eu não gosto da palavra Deus. Ela disse: então fale amor, inteligência cósmica. A inteligência cósmica, o amor, ou a sabedoria cósmica, o mantenedor cósmico, a superconsciência. Inclusive, Swami Vivekananda, certa vez perguntaram a ele por que ele utilizava a palavra Deus. Como a palavra Deus não está ultrapassada, perguntaram a ele, a Vivekananda. E ele disse que não, porque essa é a palavra que mais se aproxima daquilo que o yoga traz. É Deus. Yogananda, de 10 palavras, quando ele fazia uma palestra, e aqui quem já assistiu as leituras de Yogananda na Self-Realization, que é a organização que ele fundou, leituras de domingo, de 10 palavras, pelo menos 2 ou 3 é Deus. Deus, 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 Paramahansa Yogananda. Deus, 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 meu amado Deus, meu Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, 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 Deus. É a consciência divina, não é um homem de barbas brancas, mas é a consciência, a inteligência, Sat Chit Ananda, Sat ser, Chit consciente de ser, Ananda bem-aventurado. Então, mesmo quando falamos a respeito de Brahman, o que é Brahman? É o Deus impessoal. O impessoal é inconsciente? Não. Inclusive, Yogananda dizia, no universo não existe o in, apesar de Freud e Carl Gustav Jung utilizarem o termo inconsciente. Yogananda disse o mais correto seria sub, porque está abaixo da consciência.
subconsciente seria mais correto do que in no sentido de ausência de consciência. Não existe, queridos, ausência de consciência em parte alguma do universo. Ah, mas e as árvores, as pedras, os minerais, que são nossos irmãos também? Como São Francisco dizia, irmão Sol, o Sol também tem vida, ele é vivo. Irmão Sol, irmã Lua, irmão Vento, irmão Fogo. São Francisco dialogava com o fogo. O fogo compreendia São Francisco. Certa vez é dito que o fogo pegou na roupa de Francisco e ele não apagou o irmão Fogo, ele começou a dialogar com o fogo. E o fogo não iria queimá-lo, não queimava. Mas um discípulo, apavorado com aquilo, correu e bateu nas pernas de São Francisco, apagando o fogo. Francisco disse a ele: você acabou de matar o meu irmão. Eu estava dialogando com ele. Existe vida em toda parte. Existe consciência em toda parte, ainda que seja sub. Existe a consciência, existe a subconsciência e existe a superconsciência. Consciência de Vishnu e consciência cósmica, mas tudo é consciência, seja abaixo, seja acima. Não existe o in, ou seja, não existe a ausência de consciência. Todas as coisas, a nossa terra, a nossa mãe terra está viva. Ela tem consciência de si mesma. Ela é a nossa mãe. Ela está totalmente consciente, ainda que a consciência dela não seja a consciência humana, não é a mesma consciência do ser humano, é algo diferente, mas ela está viva, ela está evoluindo, inclusive. Existe uma palestra de Yogananda sobre o fim do mundo, entre aspas, em que ele fala que a Terra tem alma, ela vive durante bilhões de anos. Num determinado momento, daqui a bilhões de anos, ela passará pelo fenômeno da morte e ela reencarnará. E ela reencarnará o quê? A alma da Terra. A Lua tem alma. Vocês conhecem o nome da alma da Lua? É Chandra. Chandra. O Sol, Surya e assim por diante. Tudo no cosmos é vivo e tem consciência. Nada está, de fato, inconsciente no universo. Todas as coisas estão conscientes. Dentro do caminho óctuplo do yoga, que é essa coluna vertebral que devemos relembrar sempre. Então temos os yamas, os niyamas, 5 niyamas, começando por ahimsa, que é a não violência, e a não violência, queridos, é dentro de nós. É isso que não compreendemos. A profundidade do yoga, como o yoga é maravilhoso. A não violência é dentro de nós. O que isso significa, professor? Como assim dentro de nós? Certa vez, Yogananda, meditando com o Yukteswar, veio um pernilongo, estava atrapalhando a meditação dele. Ele pensou em matar o pernilongo, ele só pensou, ele não moveu um músculo. Ele apenas pensou em matar o pernilongo. E o Yukteswar, onisciente, sentado ao lado dele, abriu os olhos e disse: termine o que você começou. Mas, mestre, e a ahimsa, a não violência, e o Yukteswar, no seu pensamento, no seu coração, nos seus sentimentos, você já matou o pernilongo. Então a não violência é dentro de nós. O que isso significa, professor? Significa que um soldado na batalha, se ele não tem ódio dentro do coração dele, ele não comete, ele não viola a ahimsa. Isso significa que um policial, em seu dever como policial, se ele não tem ódio no coração dele, ele não viola a ahimsa. Então, o que é a ahimsa? Quando o ódio é colocado em ação. A vibração de ódio, a vibração de vingança é colocada em ação. Aí sim, estamos em himsa, estamos em violência. Mas se não existe esse sentimento dentro de nós, nem ódio, nem vingança, então nós não violamos a ahimsa. Foi o que Krishna disse a Arjuna, basta ler o Bhagavad Gita. Krishna disse a Arjuna:
Você irá para a guerra, para a batalha, mas não movido por sentimentos de ódio ou de vingança. Ponto final. E Arjuna foi para a guerra, mas ele não tinha ódio no coração. Ele não tinha espírito de vingança no coração, mas ele foi para a guerra. Em defesa do quê? Mais uma vez, do Dharma. Então ele violou a Ahimsa? Não. Ele estava em legítima defesa. Então ele foi fiel à Ahimsa. Ele não agiu com violência, porque a violência está nos nossos sentimentos e não necessariamente em nossas ações. Se você, por exemplo, em casa, que isso nunca aconteça com você, mas por um acidente você se machuca ou machuca alguém sem querer, você não causou ali karma, porque foi sem que não havia intenção, não havia ódio, não havia sentimentos de vingança, de ódio ou de nada. Foi sem querer. Foi dessa mesma forma que Jesus, quando entrou no templo, quem conhece a Bíblia, quem já leu o Novo Testamento, quando ele rodopia um chicote no ar, ele não estava com raiva dentro dele. E ele vira as mesas dos cambistas e expulsa os vendilhões do templo. Ele não estava dentro dele, ele não estava com raiva. Mas, professor, ele agiu com violência externamente. Mas dentro dele era um lago sereno. Enquanto não compreendermos isto, não compreendemos o yoga, a essência e a profundidade do yoga. Então isso é a ahimsa. E aí vem satya, verdade, veracidade. Deus é satya, Deus é a verdade, sermos pessoas da verdade. Isso promove a união, Yud, a nossa união, o verdadeiro yoga, a união com Deus, porque Deus é a verdade. E fora da verdade não há Deus. Há Maya, a ilusão cósmica, a mentira, como Jesus também afirmou em relação a Satã. Quem é Satã? Maya personificado. É o mentiroso, aquele que mente desde o princípio dos tempos. Por que ele mente desde o princípio dos tempos, como Jesus diz no Novo Testamento? Porque o cosmos, o universo, é ele. Vejam que interessante. O universo, cada partícula do universo, cada átomo, patra ou anu. Patra ou anu, em sânscrito, quer dizer átomo. Cada patra ou anu ou átomo é avidya. Avidya quer dizer ignorância. E o conjunto deles, que forma a matéria, é maya, é a ilusão cósmica. Então, o que é Satya, o que é a verdade? É o que está por trás da ilusão. Deus, a verdade, a única verdade, luz, pura luz, verdade. Aquilo que nos permite enxergar diante da escuridão. É Satya, veracidade. Então, ser do yoga é ser não violento da forma correta, dentro de nós. É ser da verdade, de Deus, falar a verdade, desde que essa verdade não sirva para ofender, para machucar, mas sempre no sentido construtivo. Aí entra o quê? Viveka, discernimento entre o real e o ilusório. Precisamos pedir a Deus viveka, Senhor, me dê viveka, me dê discernimento entre o real e o ilusório, sabedoria, para que eu possa saber pesar na balança o que é real e o que não é real, o que é satya, verdade, e o que é asatya, a mentira. Viveka, discernimento, devemos sempre pedir isso a Deus. Asteia, não furtar, não roubar, não tirar do outro aquilo que não é seu, que não lhe pertence, inclusive energia. Eu me lembro que nessa época que comecei as minhas práticas lá na Irmã Leonora, em Taguatinga, na minha adolescência, eu saía de lá naquele estado maravilhoso e tinha que pegar o ônibus para retornar para casa. Quando entrava no ônibus, eu sentia uma espécie de ataque energético, roubo energético.
de assalto energético. Isso é muito natural. Quando você medita, quando você pratica as suas meditações, né, a sua tapasia, e você sente a energia à sua volta, se não houver uma proteção energética, e geralmente quem nos protege, eu só fui descobrir isso bem mais tarde, é o guru. Eis a importância de termos o nosso guru, o dissipador das trevas da ignorância. Quando eu descobri Yogananda, foi automático, eu não precisei nem pedir nada a ele, eu senti a proteção automática. Mas naquela época eu entrava no ônibus, adolescente, e eu sentia o assalto energético. Quando descia algumas paradas mais à frente para a minha casa, era como se não tivesse meditado. Parecia que não havia meditado, havia sido sugado inconscientemente pelas pessoas do ônibus, porque elas estão carentes de energia. Eu entrava ali dentro do ônibus como um chafariz de bem-aventurança da meditação, aquela meditação maravilhosa, e eu era então assaltado energeticamente. Isso também é chamado de vampirismo, né, energético. Então, inconscientemente, as pessoas sugam a sua energia. Eu saía, descia do ônibus, estava totalmente desvitalizado. Era como se precisasse voltar, voltar lá para a irmã Leonora para meditar novamente, para adquirir novamente. Com o passar do tempo, como falei, descobri para Mahansa Yogananda, e ele para mim, como meu guru, foi essa proteção energética para mim. Isso significa que eu devo confiar sempre só nele e não fazer a minha parte? Não, eu tenho que fazer a minha parte, obviamente. E qual é a minha parte? Como ele mesmo dizia nas escrituras, nos escritos dele, você quer manter a sintonia comigo? Medite, pratique a Kriya Yoga. Essa é a forma de você manter a sintonia comigo. E é Deus encarnado, é um avatar, é uma encarnação divina. Então, asteia é não roubar nem coisas materiais que não te pertencem, e nem energia, e também não roubar ideias. Como assim? Quando você, por exemplo, vai fazer um trabalho universitário ou escrever um livro, pega ideias de outro autor e não cita aquele autor. Isso é um plágio. Você deve citar. Se você não cita o autor de acordo com as normas da ABNT, etc., você está roubando uma ideia que não é sua. Então, isso é esteia, né? É violação de asteia. Brahmacharya é a preservação da energia sexual. Preservar essa energia significa ter o combustível para a iluminação. Se não preservamos essa energia, hoje Shakti, como dizia Swami Vivekananda, não temos energia para a iluminação. Essa imagem que vocês estão vendo desse garotinho é Swami Narayan, né? A energia para a iluminação, a aura na cabeça dele, é o Sahasrara Lotus, para que a energia da Shakti, a Kundalini, suba pelo conduto espinhal ao longo da coluna vertebral e desperte. Sem essa energia preservada, não temos como alcançar a iluminação, o Samadhi, o êxtase divino. Então, o Brahmacharya é fundamental. Se você não pode ser celibatário, o que é recomendado? Se case. E dentro do lar, sendo fiel à sua esposa, ao seu esposo, ali você preserva essa energia. Isso é Brahmacharya. Aparigraha, desapego. Desapego a todas as coisas deste mundo, inclusive a meus filhos, professor. Sim, você deve amar os seus filhos sem apego. Como é isso? Como é possível amar sem apego? Amar a minha esposa, amar o meu esposo, amar os meus filhos, amar os meus pais, sem apego, sim, com a consciência de que eles são temporários, estão apenas emprestados para você. Existe uma responsabilidade kármica para com eles, do amor, que é uma responsabilidade, mas sem apego, porque nós não vamos estar aqui eternamente, eles não estarão aqui eternamente.
lembrando que, no final de tudo, somos apenas givas em passagem temporária por este mundo de Maiá, como navegantes que passam por mares temporários. Você não vai permanecer ali por todo o tempo, como quando você viaja, por exemplo, para algum país fora, ou mesmo para uma cidade fora, você está apenas viajando. Você não pertence àquela cidade, àquele estado ou àquela nação. Você terá de retornar à sua casa. E qual é a nossa casa? Qual é o nosso lar? Deus. Deus é o nosso lar. Então, somente a Ele devemos nos apegar. Amar a todos sem apego, sabendo que a única verdade, a única realidade é Deus. Isso é a parigraha. Aí vem niyamas, soucha, que é a purificação, a pureza de corpo, mente e alma. Manter o corpo puro, tomar 3 banhos por dia. 3 banhos, porque o banho nos purifica, nos limpa das energias, inclusive, que são acumuladas durante o dia. Primeira coisa que você deve fazer ao acordar é tomar um banho. Depois vá meditar, mesmo que seja 10, 15 minutos antes de sair para o trabalho. Medite, faça essa conexão com Deus. Quando você medita, você está limpando o quê? A alma, a pureza mental também, saber selecionar os seus pensamentos, como Yogananda também nos ensinou. Quando vem pensamentos negativos, saiba que isto não é você, é Maya. No cristianismo, nossos irmãos cristãos diriam, é Satã, é a mesma coisa. Maya é a ilusão cósmica. Então você para e pensa. Quando vem pensamentos e sentimentos negativos, isto não sou eu. Isto não sou eu. É uma forma de você barrar essas vibrações, esses pensamentos malignos e ao mesmo tempo de se manter puro, manter a mente pura. E quando vem pensamentos positivos e sentimentos positivos de amor, de compaixão, de perdão, então você afirma: isto sim sou eu. É uma forma de você se purificar mentalmente. Soucha, purificação mental. Santosha, santosha é contentamento, é você estar contente e não ser aquela pessoa que está o tempo todo reclamando de tudo. Existe a imagem, inclusive eu coloquei também na live anterior, de 2 homens, um olhando para um lado, olhando para as montanhas geladas do Himalaia, isso na Caxemira, o outro olhando para as flores que existem na Caxemira, que são muito belas na Índia. Então, de um lado, as montanhas geladas, do outro lado, flores, jardins cheios de flores. Aí o primeiro olha para as montanhas geladas e diz: este mundo é triste, este mundo é negativo, este mundo é um mundo de morte, este mundo é cheio de doenças. O outro olha para as flores e diz: Deus é maravilhoso, este mundo é maravilhoso. É claro que conseguir ver os dois, ver as duas coisas é fundamental, mas dentro de você buscar o outro lado da beleza, é aquilo que Abraham Maslow, pai da psicologia humanista, dizia, da importância de nos sentirmos bem-aventurados. Como que nos sentimos bem-aventurados? Meditação. Não há outra forma. Quando mergulhamos nossas mentes no paraíso portátil, conseguimos ver beleza onde não víamos antes. Saímos na rua e percebemos a beleza da natureza que antes não éramos capazes de observar. Então não existe somente o mal, não existe somente a feiura, não existe somente a doença, não existe somente a morte, existe também a vida, existe também o amor, existe também o perdão, existe também as flores. Termos esse equilíbrio, isso é santosha. O próximo passo, tapas. Tapas é disciplina, sermos disciplinados. Sem disciplina, não, nem mesmo levantamos da cama, não acordamos para irmos trabalhar. Ah, mas isso é, professor, eu gostaria de ficar em casa sem fazer nada, de pernas para o alto. Queridos, se fosse assim,
estaríamos em tédio. A vida seria tediosa. Aquele que fica só em casa sem fazer nada, que não serve o mundo, Karma Yoga, que não serve para nada, a vida se torna um tédio. É por isso que existe o trabalho. É por isso que existe a disciplina. Nos disciplinarmos nossos corpos, isso é yoga. O Hatha Yogi que não disciplina o corpo, ele não pode ser um Hatha Yogi. Ele não vai conseguir promover, praticar os asanas. O Raja Yogi, isso eu falei de Hatha Yogi, o Raja Yogi que não disciplina a mente, ele jamais encontrará Deus. Porque a mente dele é indisciplinada, ele não consegue acalmar os redemoinhos mentais, ele não consegue se concentrar, não tem disciplina, não tem tapas mental, disciplina mental, dharana, concentração, ele não alcança, porque não tem disciplina. Então a disciplina é fundamental. Sem isso não vivemos. Viver na preguiça física, mental e espiritual é viver próximo à morte. Paramahansa Yogananda mesmo dizia, eu posso até tolerar, vejam bem, posso até tolerar, não significa que ele tolerava, posso até tolerar a preguiça física, mas a preguiça mental, jamais, jamais, porque ele foi um Raja Yogi. Mas ele não tolerava a preguiça física também, não. Os discípulos mesmos que o conheceram, pessoalmente afirmavam que Yogananda era muito disciplinado. A primeira coisa que ele fazia ao amanhecer, claro que ele primeiro ia meditar, praticava as suas. Ele não precisava mais de meditação porque já era a própria encarnação divina, mas ele fazia para que os discípulos, para servir de exemplo para os discípulos. E eles sempre viam Yogananda praticando os seus exercícios de energização. Sempre, todos os dias ele praticava os exercícios de energização. Por quê? Era disciplinado. Não chegaremos a lugar algum, a parte alguma, sem disciplina. O intelectual nunca será um intelectual sem disciplina para sentar, ler, estudar. O atleta nunca será um vencedor se ele não tiver disciplina para treinar, para exercitar os músculos. Jamais será um vencedor, e o santo jamais será santo. O trabalhador jamais será um verdadeiro trabalhador digno, e o milionário deixará de ser milionário, a não ser que ele roube. Porque pelo trabalho, se ele não tiver disciplina, ele jamais será um milionário, a não ser que ele roube dos outros, o que não é correto, porque aí seria a violação de asteia. Svadhyaya é o autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo. Já foi dito que o autoconhecimento, aquele que se conhece, conhece o universo e os deuses. Essa é uma frase da filosofia grega. Mas Yogananda dizia, o correto não é nem conhecer a si mesmo, o correto é conhecer o si mesmo, que é o Atma. Porque conhecer a si mesmo é Svadhyaya, é o autoconhecimento. Mas é preciso ir além disso. Conhecer as escrituras, ler as escrituras, estudar as escrituras. As escrituras não estão aí, o termo escritura não está aí para serem deixadas nas estantes como enfeite. Sem esse conhecimento, como eu falei da minha experiência quando eu era adolescente dos chakras, eu não sabia o que eram chakras. Eu sentia os chakras dentro de mim, mas intelectualmente eu não sabia o que eram. E eu não sabia como trabalhá-los. Mas uma coisa eu sabia, que os livros corretos, porque também é necessário sabermos escolher os livros corretos, as escrituras corretas, me trariam o conhecimento necessário que eu precisava para saber o que era aquilo que eu estava sentindo dentro de mim. Então, Svadhyaya é o autoconhecimento e é também o conhecimento das Sagradas Escrituras, que significam um norte, que nos guia neste caminho, nesse sadhana. E, por fim, dentro de Niyamas, Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana é a entrega a Deus, nos entregarmos a Deus
confiar em Deus, confiar em nosso eu maior. A humanidade não sabe o que é isso porque não tem fé, não tem Shraddha. Somente o homem de realização divina, como Jesus disse, não é necessária muita fé. Fé quer dizer realização, não é mera crença. Não basta crer, é necessário ter realização. O que foi que Jesus disse? Se a sua fé, ou seja, se a sua realização divina for do tamanho de um grão de mostarda, quem já viu o grão de mostarda? É desse tamaninho. For do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, vá daqui para lá, e assim será. Então, o homem que tem um pouquinho de realização divina, ele é capaz de coisas imensuráveis. Imagine um santo. E seguindo dentro dos 8 passos, dos 8, né, angas, nós temos o terceiro, que são os asanas. Dentro do Raja Yoga, são os asanas da meditação, que Patanjali nos traz, são os asanas da meditação, que é o Padmasana, o lótus completo, o Ardha Padmasana, não é? O Vajrasana, que é a postura do diamante. Você pode meditar também sentado em uma cadeira, não tem problema algum, né? Desde que a coluna ereta, os pés apoiados no chão, né? Ombros para trás, queixo na horizontal. Por que não pode? Claro que pode, é uma postura de meditação também, sentado em cadeiras. Inclusive, quando Yogananda chegou à América, ele não colocou as pessoas, os ocidentais, para meditarem no chão. Ele respeitou a tradição ocidental, que inclusive nos Estados Unidos, nação predominantemente protestante, as pessoas acostumadas a sentar em cadeiras, ele permitiu que as pessoas ficassem sentadas em cadeiras, que meditassem nas cadeiras. Então, terceiro anga são os asanas. O quarto, pranayama, que é o controle do prana por meio do controle da respiração. O quinto, pratyahara, que é o recolhimento das indrias, dos sentidos, como a tartaruga quando recolhe seus membros para dentro do casco. Recolher os sentidos para o interior. O sexto, dharana, concentração em um ponto. Pode ser aqui, no Adina Chakra, colocar toda a sua mente no Adina, no coração. Se você for voltado mais para Bhakti Yoga, geralmente é o coração. Bhakti se concentra no coração. O Gyani Yogi se concentra no Adina Chakra, sabedoria. O Hatha Yogi e o Tantrika se concentram nos chakras ao longo da coluna vertebral, em todos os centros de energia, porque o objetivo é elevar a Shakti, lá do Muladhara até o Adina e o lótus de 1000 pétalas. Então isso é dharana, concentração, colocar a sua mente total em um único ponto. Dhyana, aí começa Dhyana. Quando você consegue se concentrar em um ponto e aprofunda essa concentração naquele ponto, você começou a meditar. Como eu sei que comecei a meditar? Quando você sente bem-aventurança. Aquilo que eu falei da minha experiência com os chakras, aquela bem-aventurança indescritível, ainda que seja uma pequena bem-aventurança, você já começou a meditar. Essa bem-aventurança é Deus. Quando você sente um pouquinho, não precisa ser muito, um pouquinho de paz, um pouquinho de bem-aventurança, essa paz, essa bem-aventurança é Deus. Você sentiu Deus, você saboreou Deus. Agora você tem que aprofundar isso, ir mais fundo, cada vez mais fundo, até chegar aonde? No objetivo do yogi, a meta do yogi, que é o quê? O samadhi, o oitavo anga, a visão de Deus, a percepção de Deus, a união com Deus, yoga, yud, união com Deus, no samadhi.
no êxtase. Lembrando que a palavra yud, união, é muito semelhante à palavra religare, religião. Nesse sentido, o yoga é uma religião, porque ele nos religa à nossa essência, ele nos religa a essa bem-aventurança, ele nos religa a esse ser bem-amado, que é todo rasa, a suprema doçura, a suprema delícia. Isso é Deus. Yogananda, em seu livro A Ciência da Religião, é um livro de bolso pequeno, ele diz que a verdadeira religião é sentir Deus. Nós já temos Deus no formato intelectual, dogmático, que não nos leva a essa bem-aventurança. O dogma não nos leva a Deus, muito pelo contrário, o dogma muitas vezes nos afasta de Deus. Estamos em uma era em que precisamos sentir Deus, porque o mundo está em guerra, porque se falam em guerras o tempo todo, porque o mundo hoje teme uma terceira guerra bélica, em que as nações mais poderosas podem se autodestruir, destruir a humanidade inteira, porque não sentimos Deus. Porque falamos de Deus, mas não sabemos quem Ele é, não sentimos Deus. Se sentíssemos Deus, de fato, o mundo não estaria da forma como está. Mas nós perdemos tanto tempo de nossas vidas com outras coisas vãs e não sentamos para meditar, não fechamos os olhos, não praticamos as técnicas que Yogananda nos deixou, que Vivekananda deixou, que Buda deixou, que até Jesus Cristo deixou. Existe a meditação cristã, Maranata. Mas quantos buscam? Quantos de nós verdadeiramente buscam? E quantos de nós, mesmo tendo essas técnicas, o que fazemos à noite? Estamos com as portas de nossos quartos fechadas, praticando aquilo que Jesus ensinou ao orar. Entra em teu quarto, fecha a porta, ou seja, as indrias, e ora o teu Pai que te ouve em silêncio. Ou estamos presos à televisão, à internet ou a outras coisas mais. É por isso que o mundo está da forma como está, a ponto de uma terceira guerra mundial bélica, como já aconteceu muitas e muitos. Muitos pensam que essa é a primeira, vai ser a primeira vez. Não, não, não. Segundo os mestres da Índia, isso já aconteceu muitas e muitas e muitas vezes no passado, em Dwaparas e Yugas passadas, inclusive na época de Krishna, e em outras Dwaparas que já se perderam no tempo, porque é recorrente aquilo que Krishna disse: sempre que o Dharma declina, eu tenho que voltar ao mundo, a essa lila cósmica. Então, queridos, ainda que os outros não façam a sua parte, façamos a nossa. Se os outros não fazem, se os outros não meditam, se os outros não praticam o yoga real, aquilo que os mestres nos legaram, façamos nós. Ainda que seja um ou dois, se os outros não querem, eu quero. Se os outros não te querem, Senhor, eu quero. Como afirmou Ramakrishna, todos nós estamos loucos, mas entre a vossa loucura e a minha, eu prefiro a minha, o amor por Deus. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse assunto? Ficou claro a visão que temos em relação à religião, em relação ao yoga? Isso é yoga, isso é religião, religar. Então, sempre que ouvirmos alguém, seja intelectual, seja o intelectual que for, o filósofo que for, o pensador que for, o estudioso que for, que vier falar que religião aprisiona, ele não sabe o que está falando. Me desculpe, mas ele não sabe o que está falando. Religião é Sanatana Dharma. Religião é religare. A quê? Ao nosso eu real, ao nosso eu maior. A Deus em nós. Sem Deus não somos nada. Como a onda do mar não é nada sem o mar. O mar
pode existir sem a onda, mas a onda não pode existir sem o mar. Aquele que se esquece de Deus, como um professor meu, certa vez já falei sobre isso aqui, um grande professor, muito intelectual, mas ateu, ele me disse: Alexandre, eu desconstruí o mundo e cheguei próximo ao suicídio. Foi ao abraçar uma árvore que eu me salvei. E eu disse a ele: professor, o senhor fez como São Francisco de Assis. São Francisco viu Deus na árvore, em uma árvore. Então o senhor viu Deus, professor. Os ateus costumam dizer que a natureza responde tudo, mas a natureza, se ela não tivesse uma inteligência dentro dela, a evolução de Darwin não explicaria nada. O que é a evolução de Darwin sem Deus? Nada. Porque a evolução significa que algo melhorou, que houve uma construção, um aprimoramento, um melhoramento do menos para o mais. Se houve um melhoramento, um crescimento, se organismos vivos foram se aperfeiçoando, por isso a palavra evolução, é porque neste percurso, neste caminho do menos até o mais, alguma inteligência guiou essa evolução. Uma inteligência dentro das células, que é o que nós chamamos no yoga de Purusha, ou Tat, a inteligência cósmica, guiou essa evolução. E essa inteligência nós não a vemos, é invisível. É o que chamamos de Deus, a inteligência cósmica. Não existe evolução sem Deus. Por mais que o intelecto tente construir um mundo ou um universo sem Deus, ele vai sempre esbarrar com as evidências. Deus se oculta por trás das evidências da própria natureza. A natureza denuncia Deus. Esse mesmo professor ateu me disse certa vez, não só a mim, na verdade foi um projeto dentro da universidade, num grupo de professores, ele chegou e disse, eu estava assistindo a um filme, agora não me recordo qual era o filme que ele estava assistindo, mas ele chegou e falando para mim, apesar de haverem outros professores ali, ele olhou para mim. Eu estava assistindo a um filme e cheguei à conclusão de que, fato, Deus existe, porque como é possível haver a linguagem humana? Aí eu olhei para ele e disse, mas professor, só a linguagem humana? Foi isso que o convenceu de que Deus existe? Olhe para a sua mão. As suas narinas, professor, respiram oxigênio, existem pulmões. O seu coração está batendo. Existe sangue que está sendo distribuído para todo o seu organismo, professor. O senhor tem olhos para ver, ouvidos para ouvir. O senhor tem cordas vocais, tem uma língua para saborear os alimentos. O senhor tem pernas para caminhar, para correr. Tem braços, professor. O senhor não foi capaz de fazer nem mesmo um fio de cabelo de sua cabeça, professor. Ou o senhor fez os seus cabelos, foi o senhor que fez. Professor, e o senhor não é o único no mundo. Somente no nosso planetinha Terra existem mais de 8 milhões de espécies de seres, mais de 8 milhões de seres. Isso está registrado no Srimad Bhagavatam, que é um texto hindu. E a nossa ciência, a biologia, hoje confirma o que está no Srimad Bhagavatam. Se não me engano, são 8 milhões e 700 mil espécies de seres já catalogados, confirmando o Srimad Bhagavatam, de seres, de formas variadas. Como isso é possível? O acaso não explica nada, professor, não explica, me desculpe. E a ordem cósmica, a própria palavra cosmos, que significa ordem, os planetas girando em torno uns dos outros,
Se cair um meteoro na Terra que acabe com a vida na Terra, me desculpe, mas isso foi kármico. Nós atraímos isso, o nosso mau karma. Se houver uma guerra nuclear, nós atraímos isso pelo nosso mau karma. Mas afirmar que não existe uma inteligência guiando todas as coisas é anticientífico. Apenas observe. A ciência não está aí para aprendermos a observar e, por meio da observação, concluirmos coisas a respeito das leis do universo. Então, como não somos capazes de observar, como Einstein, inclusive, falou, Albert Einstein, ele dizia para que os cientistas não fossem pessoas secas, mas que tivessem maravilhamento, Taumatzen, sejam pessoas maravilhadas, porque estamos em algo, em um cosmos que é maravilhoso. Mas se não temos isso, se não temos esse maravilhamento, e se não temos a Ananda, que alcançamos por meio da prática do yoga, da meditação, nos tornamos pessoas depressivas, como foi o seu caso, professor, que chegou quase ao suicídio, porque tudo perde o sentido. Quando perdemos o sentido da existência, quando a existência não tem mais um sentido, e esse sentido é Deus, tudo se torna escuro, sem vida, morto. Não há mais o colorido da vida, da existência, que é Deus. Deus é o colorido. Deus é tudo que colore nossas vidas. Inclusive nossos alimentos, Yogananda dizia que seus alimentos sejam bastante coloridos, que tenham todas as cores, porque as cores do alimento significam raios, energias, laranjado, amarelo, vermelho, todas as cores que existem na natureza, coloquem em seu prato, que vocês estão se alimentando de raios, de energia. Ele via tudo como energia. É tudo energia. Cada raio, cada cor no seu prato são vitaminas que você está absorvendo para a sua saúde, para a sua nutrição. Então, se tudo é escuro, sem luz, fica difícil. É a depressão, a morte e o suicídio. Deus é o que dá vida a todas as coisas. Ele é quem permeia todas as coisas. É Ele que dá sentido à vida. Se nós não o buscarmos, a vida perde o sentido. E esse é o objetivo do verdadeiro yogi. Deus, encontrar Deus, sentir Deus dentro de si mesmo, mergulhar nele e alcançar essa alegria, essa bem-aventurança, a meta suprema do yoga. Namastê, queridos. Gratidão pela paciência de vocês. Vocês são pessoas especiais de domingo. Domingo aqui me ouvindo. Gratidão pela presença de vocês. Nenhuma dúvida, nenhuma colocação, senão eu agradeço mais uma vez. Namastê, namastê, namastê. Uma ótima noite. Gratidão. Paramahansa Yogananda disse: Deus é o mais amado entre os que são amados, o mais querido entre os que são queridos, o mais próximo entre os que são próximos. Mas nós podemos fazer a pergunta: se Deus é o mais amado, o mais querido e o mais próximo, por que a humanidade não o vê e sofre? A resposta é simples: porque não o buscamos. Os prazeres dos sentidos são exaltados e a mente se torna leviana, distante da fonte dentro de nós mesmos. A mente voltada para a satisfação dos sentidos não será capaz de realizar Deus, de ver Deus, de amá-lo, porque está ocupada com as coisas passageiras e ilusórias. A mente se tornou prisioneira das coisas deste mundo e por isto não é capaz de perceber a bem-aventurança existindo no interior do homem. Porque os santos choram dia e noite de amor por Deus, porque o viram, o experimentaram em si mesmos,
aos prantos de amor, clamam por sua presença amorosa no santuário da mente e do coração. Aquele que viu Deus compreendeu que Ele é de fato o mais amado, o mais querido e o mais próximo entre os que são próximos.